Se a gente pensar que nós vivemos numa sociedade que cada dia nós precisamos ter uma aceleração nesse comportamento, né? Que nós precisamos cada vez ter resultados mais imediatos, realizar mais tarefas num curto espaço de tempo, né? Em que nós temos uma estimulação ao consumo exacerbada. Aí a gente pode pensar que sim, que nós vivemos numa sociedade que estimula assim, a ansiedade. Esses dias eu estava assistindo TV e eu vi assim, um exemplo que eu achei muito, né? Era sobre a semana de moda, acho que em Paris ou Milão, não sei. E aí eles estavam anunciando que era a coleção Primavera-Verão 2014-2015. Aí eu fiquei pensando né, o quanto essa nossa sociedade nos antecipa e nos estimula ao consumo. Eu fiquei pensando, se eu não sei o que eu vou vestir amanhã por conta do nosso clima, que cada dia está de um jeito, né? No Brasil que, né, tem uma tendência a sempre ser mais verão, mas que nós não identificamos mais as estações. Como que eu vou saber o que eu vou vestir em 2014, 2015, né? Então você vê que eu vou tomar. Então você vê que é sempre uma antecipação, uma estimulação a essa coisa desenfreada, esse consumo desenfreado, né? E como surge a ansiedade, Rafael? Olha, nós podemos falar, até agora nós estamos falando dos padrões normais, culturais, né, que nos levam a certos comportamentos. Mas a ansiedade, ela surge sempre que nós temos um evento novo, uma situação nova, desconhecida principalmente. Nós temos aquela máxima assim, que o ser humano tem medo do que é desconhecido. E realmente nosso cérebro funciona assim. Só que esse medo nos capacita, né, a nos adaptarmos, né, às novas situações, a criarmos estratégias, termos ferramentas para poder enfrentar essas situações novas, esses eventos novos. E a ansiedade surge assim. Então nós estamos falando, né, de como surge, mas o que é a ansiedade, Cléo? Então, que é difícil, né? É difícil até porque ela tem vários fatores que estão ali, né, presentes. Mas a gente basicamente pode falar que a ansiedade, ela é uma apreensão, uma preocupação, né, do nosso psicológico mesmo, e que acarreta sensações corpóreas mesmo, esse nosso psiquismo, vamos dizer assim, agindo, tem uma resposta fisiológica ou física, vamos dizer assim. Então, a ansiedade, ela é um sentimento que traz um alerta para o corpo, né? Ou seja, a gente vai estar num estado de alerta para desempenhar alguma coisa, né? Eu costumo dizer assim, que você viver ansioso é você sofrer duas vezes. Sim, sem dúvida. É sempre uma antecipação, né, do evento, né? E em termos de sensação, eu posso até, não sei se eu estou sendo certa no que eu vou falar, mas a impressão que vem assim, quando você vive ansioso, às vezes você sofre antecipadamente uma coisa que às vezes você nem viria a sofrer. A antecipação vamos dizer assim, é o pilar fundamental da ansiedade, né? É um mecanismo que se ele, né, for adequado, ele é bom porque ele te possibilita você criar, antecipando uma situação, você cria estratégias, né, um enfrentamento de como que você vai lidar numa situação. Mas se isso for num nível elevado, vai te causar transtornos e vai te paralisar, né, diante dessa situação. Aí nós estamos falando do caráter patológico, né?
E o que é ter uma ansiedade normal, então? A ansiedade normal na verdade, a ansiedade é normal no nosso funcionamento, no funcionamento humano. Senão nós não trabalharíamos, não produziríamos, não estudaríamos, não faríamos nada. A ansiedade está presente na nossa vida desde o momento que a gente acorda, vamos dizer assim. É o que nos impulsiona a sempre fazer coisas novas, né? Trabalhar, né? No caráter normal. Agora, o caráter, você estava falando do que é normal, né? A ansiedade normal é aquela que capacita a gente a desempenhar certas funções. Ou seja, se eu tenho uma situação nova, eu sempre vou estar criando estratégias para lidar com isso. Isso é a ansiedade normal. Ou seja, eu fico nervoso se eu vou dar uma entrevista, por exemplo. Agora né? Exatamente. Agora já para mim não é algo novo, não é uma situação nova em que eu já tenho alguns enfrentamentos para essa situação. Mas eu vou ter uma prova do vestibular, eu vou ficar ansioso, eu vou casar, eu fico ansioso, né? Porque eu busco uma antecipação para eu entender quais são o meu repertório, o que eu tenho de ferramentas para lidar com isso. Você falando aí em relação, né, a essa pressão do dia a dia, eu não sei nem se o que eu vou comentar aqui tem a ver com as outras perguntas, mas eu falo assim, a gente hoje tem que tomar muito cuidado em relação aos nossos jovens, né? Ontem eu passei uma situação, eu tenho a minha mais velha, que está com 17 anos, ano de vestibular, fazendo SESI, Senai e cursinho, estudando 3 períodos, né? Por opção dela, não é por imposição, não. Mas aí ontem nós vamos perceber a ansiedade que ela está em relação a tudo isso e que ela não estava conseguindo trabalhar, né? Então, a gente como pais, como educadores, temos que ter essa percepção, né, do jovem, que o jovem de hoje ele é muito mais ansioso do que nós éramos. Né? Até por força de toda essa sociedade, de toda essa enxurrada de informações que eles têm, né? E se você não acompanhar isso muito de perto, nossa, fica muito difícil. Ontem eu falo assim, eu fiquei sem saber como agir. Porque ao mesmo tempo que eu falo que o ponto do Gretchen é assim, ela assumiu muita coisa e ela não quer abrir mão de nada, né? E aí eu percebo a ansiedade de não, eu tenho que fazer, eu não posso perder mais um ano, se eu não passar no vestibular agora, eu vou perder um ano, né? Então ela já está sofrendo por antecipação coisas que ainda não aconteceram, né? E aí eu fico me perguntando, como que você lida com isso? Elegendo prioridades, né? Principalmente. E a nossa postura enquanto, né, como você disse, pais, né, educadores, também dá o exemplo, né, para essas crianças e para esses jovens. A partir do momento que você também tem um ritmo de vida acelerado, em que você não elege prioridades, busca abraçar o mundo, né, não tem como você também trazer um exemplo para essa criança e para esse jovem. E aonde ele também tem que lidar com uma sociedade que cobra esse tipo de funcionamento, né? Então, eu preciso ser o mais... eu tenho que ter o melhor desempenho e no menor espaço de tempo, né? E isso é meio isso é completamente contraditório, né? Se a gente parar para pensar racionalmente. Então, cada vez mais eu tenho que, num curto período de tempo, né, ter uma realização máxima. Isso fala muito da ansiedade. Por isso que a gente começou falando sobre a sociedade, né? Como que é essa sociedade em que nós vivemos? Ela estimula? Né? Nós temos que parar para ter essa reflexão, né? Porque cada vez mais essa aceleração, não posso abrir mão de nada, tenho que fazer cada vez mais coisas e tenho que ter resultados imediatos,
né? Isso tudo tem um caráter um tanto quanto contraditório. Contraditório, né? E que levam muitas vezes as pessoas a desenvolverem as patologias. Né? E quando essa ansiedade, Cléo, passa a ser um transtorno? Exatamente. Aí ela vai passar a ser um transtorno, a gente vai falar de dois princípios fundamentais. O tempo que isso se estende, né? Ou seja, e principalmente o prejuízo social que isso acarreta, né? O tempo, porque se eu estou desenvolvendo sintomas de ansiedade que me paralisam e que me dão um prejuízo, eu não consigo trabalhar, não, como você está dizendo, não consigo estudar, não estou tendo um desempenho que me deixe satisfeito, né? Isso já está trazendo um transtorno para a minha vida, até por isso a palavra transtorno, né? E o período também, o período que isso se estende, né? E o prejuízo social que isso acarreta. E isso a gente vai falar de uma ansiedade normal que passa a ser um transtorno. Ou seja, se eu desenvolvo esses sintomas por um período de mais de 2, 3 meses a 6 meses, a gente já está falando de um transtorno. E o que vem a ser a fobia, cara? A fobia é um transtorno de ansiedade. Ela tá dentro, né? Ela está constituída aí dentro dos transtornos de ansiedade, só que ela é uma ansiedade específica, né? Com sintomas específicos em situações específicas, né? Ou seja, medo de algumas coisas, de bichos, animais, né? Medo de altura, medo de lugares abertos, medo de lugares fechados. Né? E elas se desenvolvem, essas fobias, como elas têm o caráter patológico já dos transtornos, elas desenvolvem principalmente uma supervalorização desse indivíduo àquele objeto. Por exemplo, se eu vejo uma aranha, eu morro de medo dessa aranha, essa aranha vai me matar, né? Eu não vou conseguir. É uma supervalorização e um menosprezo das suas ferramentas para enfrentar aquela situação. Ou seja, eu não vou ser capaz de lidar com essa situação. E qual a diferença entre o medo da ansiedade? Então, o medo, ele tem um caráter específico como a fobia, né? Só que o medo faz parte da vida normal de todos nós. Eu tenho medo, por exemplo, de um ladrão, né? Numa situação em que eu sou assaltado, eu tenho medo, né? De perder a vida, né? Que o medo também, assim como a ansiedade, nos capacita, né? A proteção da vida, né? A proteção do nosso bem-estar. O medo é natural. O medo é natural e ele tem também um objeto definido, né? Ele vai falar do medo de alguma coisa. E a ansiedade, como você disse anteriormente, ela é de difícil, né, de delimitar, porque ela é muito, fala de tanto de coisas específicas como de coisas abstratas. E esse é um caráter muito interessante da ansiedade nos nossos tempos, que cada vez mais a gente tem que lidar com coisas abstratas, né? Medo da perda do emprego, medo da perda de um status social, medo da reputação, enfim, cada vez coisas mais abstratas e mais crônicas na nossa vida, que nos acompanham continuamente. Né? Exatamente. E começando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, porque os nossos filhos, eles vão ter o referencial, né, da sociedade, principalmente de nós, enquanto pais. E nós cada vez temos um ritmo de vida mais acelerado. Eu lembro que uma vez eu li uma matéria, falando, não sei nem se eu já cheguei a comentar sobre isso aqui, que hoje, né, os nossos filhos, isso já fazia alguns anos, então eu acredito que essa estatística seja até já bem diferenciada. Mas, tipo assim, que hoje nós aprendemos em um único dia coisas que nós demorávamos 70 anos para aprender. Sim. Né? Algo desse tipo, assim. Então, como isso já é um pouquinho antigo, eu imagino hoje, então. Né? A avalanche, né, de informações, logo cedo. E os jovens trazem essa característica, né? É por isso que nós temos que ter muito cuidado, né, na orientação desses jovens, porque eles trazem essa característica de conseguir uma apreensão cada vez maior de informações, né? Até pelo mundo que eles estão inseridos, né? Eles têm essa capacidade.
Só que isso pode ser muito positivo, é positivo por um lado, e também pode ter aspectos muito negativos por outro. Principalmente a maturidade emocional, né? Se a gente fala de uma aceleração contínua, né, desses desempenhos, dessas funções, a gente fala de uma falta de maturidade emocional, que isso demanda tempo para acontecer. Para acontecer. Né? E Quais coisa os que eles não têm. principais sintomas da ansiedade, então? Olha, nós falamos de... a ansiedade, ela tem vários sintomas, né? Dependendo do indivíduo. Mas, assim, os principais. Sudorese, tremor, aquelas alterações gástricas, ou seja, aquela dor no estômago, aquela sensação, ou dor, ou sensação de vazio, ou náusea, muitas vezes, né? Várias alterações gástricas que a gente chama, né? E dependendo do indivíduo. O tremor, como eu já disse, sudorese, a perturbação do sono também fala muito de ansiedade, a gente percebe muito isso no consultório, né? As pessoas cada vez trazem mais essa questão da alteração do sono, né? Não consegue dormir à noite, ou, né? E aí durante o dia fica sonolento, enfim. Inquietação, né? Irritabilidade, também fala muito da ansiedade. Tudo te irrita, né? Porque você está naquela aceleração mesmo, né? E quais os principais tratamentos, no caso? Olha, na psicologia tem diversas abordagens que tratam, assim, que buscam tratar a terapêutica da ansiedade. Entre elas, assim, tem algumas que se destacam mais, pelos resultados que apresentam, né? Entre elas, a psicodinâmica é uma abordagem que é bastante utilizada, que ela tem princípios da psicanálise, mas também conceitos da psiquiatria, né? E aí depois a gente tem a cognitivo-comportamental, isso tudo dentro da psicoterapia, tá? A gente tem a comportamental, que ela vai buscar, assim, uma confrontação do indivíduo com essas situações que causam ansiedade para ele, né? Assim, muito resumidamente falando. Temos também a cognitivo, né? A abordagem cognitiva, que também vai trabalhar os processos, né, mentais, o que leva esse indivíduo a desenvolver esses sintomas. E, assim, principalmente são essas três, dentro das psicoterapias, né? Tem diversos profissionais que são especializados nessas abordagens, que têm um bom resultado. Bom resultado. E como pode ser essa intervenção psicoterapêutica? Você diz como pode ocorrer? Isso. E quais os principais, por exemplo, os principais medicamentos? Né? Sim. Em alguns casos é necessário mesmo uma intervenção farmacológica. Aí a gente precisa estar encaminhando esse paciente para um psiquiatra. Né? Exatamente. Os principais medicamentos que eles utilizam são os ansiolíticos, né? Tem diversos no mercado, que agem de diversas formas na química cerebral, né? Mas, assim, basicamente são os ansiolíticos. E eles agem como tranquilizantes mesmo no sistema nervoso central. Eles têm uma ação calmante mesmo, né? Para agir nessa nessa aceleração. Para a pessoa poder ter, para o indivíduo poder ter uma melhora nos sintomas, né? Para poder aderir a qualquer outro tipo de tratamento, né? De acompanhamento. Quando a gente fala em termos de terapia, que hoje, nossa, é uma infinidade, né? Sim, uma infinidade, sim. De tipos. De terapias, né? De tipo de terapias. Mas eu, assim, falando muito a grosso modo, Cléo, me corrija se eu estiver errada, eu acho que a principal terapia que as pessoas precisam se habituar a fazer, e isso está se perdendo cada vez mais, até por conta de toda essa correria, por todo esse estresse que a gente vive, essa vida agitada que a gente vive, a gente vai deixando de falar as coisas que tem vontade, né? A gente vai deixando
de falar que, olha, isso está me magoando, isso não tá, não estou gostando, não estou dando conta de fazer isso. A psicoterapia oferece esse espaço ao indivíduo, né? A psicoterapia, ela atua nesse sentido, né? Principalmente nessa sociedade em que nós estávamos citando, que cada vez você tem menos espaço para estar se colocando, né? A gente está mais voltado a desempenhar, né? A responder às situações, né? A desempenhar, a executar, e cada vez menos tendo espaço para reflexão, para fala, para se ouvir falando, organizar os pensamentos, né? E principalmente o ser humano, não, além dele não ser habituado, além dele estar mudando, não estar conseguindo falar o que pensa, eu percebo uma sociedade em que poucos têm a predisposição para ouvir o que o outro realmente quer falar. Né? Eu acho que é o mais difícil, num todo, porque se eu tenho a disposição, por exemplo, de chegar e falar para a Cláudia que, olha, Cláudia, tem tal coisa aqui na rádio que eu não estou gostando, que eu não estou me adaptando ou precisa mudar. E se eu chego até ela e eu encontro uma barreira dela não me ouvir, que é o que cada vez está acontecendo mais nessa sociedade, né? Ou se um aluno vai falar determinada coisa para o professor e o professor não admite que o aluno esteja falando, mesmo que o aluno não esteja enfrentando, mas se ele estiver apontando coisas que esse professor não está fazendo certo, o professor não vai aceitar. Então, eu acho que esse ciclo é muito confuso. Sim. Né? Você sair de dentro desse ciclo de eu preciso falar, mas o outro também precisa me ouvir, assim como eu também preciso aprender a ouvir. Isso, principalmente, né? É muito difícil e causa, né, essa ansiedade coletiva, né? Porque Sim. nós vivemos num mundo de ansiedade. Basta ver o que ocorre no trânsito, né? O trânsito eu costumo dizer que o trânsito é um bom indicativo, sim. Com certeza. Né? Uma fotografia da nossa sociedade, em que eu pego o meu carro potente, grande, em que eu estou individualmente colocado nesse carro e de que eu tenho que enfrentar todas as lutas, né? As pessoas vão combativas para o trânsito, né? Não é poder aquisitivo também? Eu vou combater, não se entende o trânsito como algo que eu tenho que compartilhar com as pessoas, né? Que eu tenho o meu espaço, mas tenho do outro também. Vai de encontro com o que você fala. Tenho o meu espaço de fala, mas tenho o meu espaço de escutar, né? Então a gente exercita muito pouco isso, né? E essa ansiedade de estar sozinho numa situação, de ter que combatê-la, de ter que enfrentar sozinho. É muito difícil. É muito difícil. As pessoas... No trânsito a gente percebe o quão enlouquecida está a nossa sociedade, né? As pessoas estão agressivas, né? Tudo, né? E algo que até um tempo atrás a gente podia dizer que era tipicamente do homem, a mulher hoje está do mesmo jeito, sim, a criança hoje está do mesmo jeito, né? Está todo mundo com, nem se dizia antigamente, com pavio muito curto. Sim. Né? E aí são as explosões, né? Por isso que o que você pode me falar, assim, falar para os ouvintes, para quem está lá em casa agora, nos ouvindo, se identificou com o que você falou, com o que nós conversamos aqui agora, o que essa pessoa pode fazer para mudar esse quadro na vida dela? Porque se você começar por você, né? Então qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, eu acredito que seja eleger prioridades na minha vida e buscar fazer uma reflexão muito profunda, muito séria do que realmente eu percebo que eu dou conta. Sabe? Parece muito simplificar, mas é uma reflexão que você tem que fazer muito profunda. O que eu realmente dou conta, o que eu realmente me dá prazer fazer, eu quero realizar, né? Eu acho que já é o primeiro passo. E organizar a minha rotina dentro disso, né? Para não me deixar levar por como uma enxurrada de coisas que você está dizendo, né? Ou seja, eu tenho 3 empregos, será que eu realmente preciso desses 3 empregos, né? Será que um emprego só não vai me possibilitar, talvez, fazer uma reavaliação, uma reorganização da minha vida financeira, enfim. Mas eu vou ter uma melhor qualidade de vida tendo um emprego só, né? E não me deixar levar tanto, às vezes, pelo consumismo, que a gente... porque o consumismo traz essa, né?
essa cada vez necessidade de mais e mais e mais. E, então, eu acho que eleger prioridades e organizar a vida dentro dessas prioridades, né? E ter espaços, principalmente, espaços em que possa ser feito esse momento para si, de reflexão, né? Quem tem a possibilidade de procurar um psicoterapeuta é muito importante, né? Psicólogo não é coisa de louco, né? A gente está ali para auxiliar o indivíduo a promover a saúde, né? Na verdade, eu acho que o mais bonito da nossa profissão é isso, exatamente, é ajudar o indivíduo a promover saúde, que não é uma tarefa fácil muitas vezes, né? Porque a gente está indo de encontro a sociedade, a um formato pré-estabelecido. Então, eu acredito que isso. Procurar eleger prioridades, procurar ter um espaço para si, uma atividade física. Né? Fazer alguma coisa que goste, realmente. Ou uma atividade física, prazer, o que te dê prazer, não só necessariamente uma atividade física, mas algo que dê prazer a você, se alimentar bem, ter um bom sono, né? Ter espaços para isso, porque na verdade na vida moderna a gente não está tendo espaço para isso. A gente almoça em 30 minutos, dorme 5, 6 horas, 5 horas, né? E coisas simples, que parecem simples, mas que dizem muito em relação a uma melhoria na qualidade de vida. Uma coisa que me veio aqui na cabeça, e você está falando em relação a estabelecer prioridades, eu acho muito importante a gente frisar isso, porque o profissional da área, né, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele ainda é visto como algo supérfluo. Sim. Né? Então, o indivíduo ele não percebe que ele, falando um português bem claro, Cléo, ele se nega a pagar R$30, R$50, R$60, não sei quanto que está uma consulta hoje, com um terapeuta, mas não vê que depois ele vai pagar 300 de remédio. De remédio, exatamente. Né? Muito bem colocado. Então, isso tem que ser muito bem posto, a gente tem que começar a analisar isso. E remédios esses que não vão ter o resultado, né? Vão ser só um paliativo, só amenizar apenas. Mas não vão resolver o problema. Não vão resolver. Né? Então, que fique bem claro isso para as pessoas, que são profissionais, no caso vocês, são profissionais que estudam e muito, justamente para lidar com esse tipo de coisa. Com o emocional da pessoa, com as carências das pessoas, né? Então, que nós possamos exercitar cada vez mais isso, né? De falar o que a gente está sentindo, eu acho que isso é primordial, que a gente possa começar pelos próximos, né? Dentro da sua casa, dentro da sua família, mas que a gente não veja o profissional da área terapêutica como um monstro que vai querer tomar o seu dinheiro. Exatamente. Né? Porque não é palpável. É diferente de você entrar numa loja ou de você entrar numa farmácia e comprar um remédio. Isso. Você paga R$300 no remédio, mas você está voltando com ele para casa, concreto, né? Isso. Né? Porque é palpável. Isso. E a terapia não é palpável. E a terapia não é imediata. Não. Assim como o remédio também não é. Mas o psicológico da gente já é treinado para isso. Então, que nós temos que lutar um pouco contra isso, sim. Né? Já é um formato, desculpa te interromper, mas já é um formato, você veja, da nossa sociedade, né? Esse imediatismo, né? Você disse, vou ao psiquiatra, sair com uma receita, algo concreto, imediato, rápido, que vai lhe dar uma solução mágica. E, na verdade, não é assim. Aí ele vai se frustrar porque não vai resolver, né? Ele pode ter um efeito... efeitos colaterais assim, terríveis, diversos, né? Diversos. E o pior de tudo é ver lá na frente que não resolveu. Que os problemas continuam ali, porque se você não, ele não está aprendendo a enfrentar os seus problemas, ele está apenas contornando. Exatamente. Né? E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que resolver. Sim. Vai bater de novo, né? Então, que as pessoas realmente se conscientizem da importância da terapia. Sim. Seja ela qual for o ramo, porque hoje é uma variedade muito grande, né? Mas que busque, né? Que não veja, eu falo assim, que não veja isso como um gasto, mas que veja isso como um investimento, né? Porque você está investindo em você. Né? E assim, nós temos as psicoterapias, né? Que
a gente vai ter um profissional psicólogo. E temos outras terapias também. Temos acupuntura, temos outras diversas, né, terapias que também vão atuar dessa forma no sentido de auxiliar uma promoção de saúde, né, uma terapêutica mesmo para o indivíduo lidar com isso. E essa questão da medicação é assim, muito bom que a gente deixe claro que a gente não faz uma apologia, né, a não se usar medicamentos. O medicamento tem sua função, sim, mas a gente precisa estar consciente de qual que é essa função do medicamento, né? E de que o medicamento... Eu costumo dizer para os meus pacientes que o medicamento tem uma função assim, de amenizar os sintomas, né? De te possibilitar ter vigor, ter instrumentos para você conseguir buscar ajuda, né? Buscar uma psicoterapia, buscar uma promoção, uma qualidade de vida melhor, né? Porque às vezes os sintomas tomam uma proporção tão grande que precisa sim que se entre com o medicamento para poder ajudar nesse sentido, né? Mas que também você não pode ser escravo dessa medicação para o resto da sua vida, né? Assim como, exatamente, não dá para usar assim. Ele tem um período que você vai utilizá-lo, né? E que saindo desse período você, né? Que você tem estratégias outras para lidar com o problema, né? Cleo, ficou alguma coisa pra gente falar? Eu acredito que não. A gente fala pouco, né? Então, mas tem alguma coisa assim que você acha que ainda tem que passar para quem está nos ouvindo? Os microfones são seus. Eu gostaria de chamar atenção mesmo, né, para essa nossa qualidade de vida, como que está sendo a nossa vida, fazer essa reflexão muito crítica mesmo. Acaba sendo uma análise social, né? A gente acaba tendo que fazer essa análise, né? E que nós não ficamos só nesse exercício de só desempenhar, de só executar, e sem ter uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Eu acho que isso é um dos critérios assim, fundamentais para a gente buscar qualidade de vida e não ser escravo de alguns sintomas, né? Como a ansiedade. Como a ansiedade. Eu queria te agradecer mais uma vez, né, a sua participação, a participação de todos da APAM, né, que tem essa preocupação, né, com a sociedade, né, que é com a sociedade como um todo. Sim. Né, vocês exercendo no que vocês se formaram, vocês exercendo, vir aqui, né, gratuitamente e passar isso é muito importante. Quisera outros profissionais fizessem a mesma coisa. A gente sabe que tem alguns que fazem e é muito legal isso. Mas que é compartilhar o que vocês sabem. Compartilhar o conhecimento. O conhecimento que vocês têm gratuitamente. Né? Essa ideia. Porque pode parecer pouco isso, mas não é. Né? Pode às vezes parecer tão pouco e falar, nossa, Jussara, é meia horinha que a gente fica ali conversando, né? O que eu posso ajudar? Pode ter certeza que está ajudando muita gente mesmo. E que eu peço, não, o Papai do Céu mantenha vocês aí muito firme, que a gente possa ir junto durante muito tempo ajudando essas pessoas. Porque é o objetivo nosso como rádio comunitária, sim, é o objetivo meu como comunicadora, né? E é meu objetivo como pessoa, né? Através desse espaço, através do pouco que eu converso com você, através das minhas próprias experiências, mostrar para quem está lá do outro lado que tudo tem uma solução, que tudo tem como você buscar ajuda, né? Sim. E que tem profissionais capacitados para estar fazendo isso. Né? Sim. Isso daí eu acho que é muito importante. Eu queria realmente agradecer esse trabalho. Ao pessoal da Arca, que faz um trabalho lindo, né, com as crianças. Sim. Que é o nosso futuro, gente. Sim. Né, que os nossos olhos se voltem mesmo mais para as nossas crianças. E que as pessoas tenham mais esse senso de comunidade, de trabalho social, que isso ajuda muito na ansiedade, entendeu? Também, né? Te libera endorfinas, entendeu? No trabalho mesmo, a compartilhar, a poder arregaçar as mangas e fazer algo por alguém, né? Não só por quem precisa, por qualquer um, né?
Na verdade, eu digo que a gente mais ganha do que mesmo quem está sendo ajudado, ou quem você está, né, trazendo. Com certeza.